Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal CACD Inglês. Só que esse não é só mais um vídeo aqui do canal. Esse é nosso primeiro vídeo de entrevista aqui do canal CACD Inglês e é com muita alegria, com muito orgulho, na verdade, que eu recebo hoje nessa primeira entrevista do canal uma profissional tão qualificada e, na verdade, também uma pessoa muito querida, que é a Virgínia Chaves. A Virgínia Chaves é neurocientista, ela é doutora em neurociência e é especializada em neurociência da aprendizagem. Ela oferece cursos, consultorias, que tem como intuito justamente sensibilizar as pessoas a respeito de quais são as bases neurocientíficas da aprendizagem. E a gente sabe que um dos maiores desafios que o CACDista, que o aspirante à carreira de diplomata enfrenta nesse longo trajeto de preparação para as provas do CACD é justamente o desafio de aprender a estudar, de aprender a aprender, ou melhor, de aprender a aprender da forma mais eficiente possível. Então, essa fala, essa entrevista, na verdade, essa série de entrevistas que eu vou fazer com a Virgínia, com certeza vai interessar todos vocês, seguidores aqui do canal, porque é uma fala qualificada a respeito de como nós aprendemos e de formas de otimizar esse processo de aprendizagem. Então, Virgínia, eu quero te dar as boas-vindas aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vinda. É uma alegria Olá, receber você aqui hoje. que bom. Muito obrigada pelo convite, Selene. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu acho que a gente tem bastante coisa legal para falar nessas séries, né? Nessa série de entrevistas. É como você falou, entender as bases da aprendizagem, como é que a gente aprende melhor, é hoje primordial, né? A gente fala sobre aprender a aprender. Isso é primordial para que a gente consiga traçar os nossos objetivos e criar um plano de ação que seja eficaz, né? Então, estou muito feliz por estar aqui com você hoje. Que legal, Virgínia. Então, vamos conversar um pouquinho de uma forma mais introdutória, né? Conta um pouquinho pra gente, para os seguidores aqui do canal, quais que são as bases, da perspectiva da neurociência, as bases da aprendizagem. Certo. Então, assim, quando a gente fala de aprendizagem, né, a gente vai ter a oportunidade de destrinchar isso posteriormente. A gente pensa na questão como um todo, né? Aprender é eu, de alguma forma, conhecer novas coisas, me deparar com novos conhecimentos e conseguir aplicá-los, né? Se a gente for colocar isso de uma forma geral. É, Só que para que a gente consiga isso, a gente passa por uma série de questões que vão realmente funcionar como alicerces para esse processo, né? Porque para que eu entre em contato com novos conhecimentos, eu vou estar usando um grupo de habilidades. Para que eu consiga armazenar isso, eu vou estar usando outro tipo de habilidade, e assim por diante, né? Então, quando a gente fala de maneira geral sobre aprendizagem, a gente não pode ficar só no todo. A gente precisa entender o que é o processo geral, mas faz sentido a gente ir focando nesses alicerces. Então, por exemplo, o que a gente considera como base desse processo, né? Ou como bases? A parte toda relacionada aos sistemas sensoriais, por exemplo, que é como a gente absorve novas informações. A gente utiliza também como base do processo de aprendizagem a questão dos sistemas motores. Isso tudo está correlacionado, né? A maneira como a gente se movimenta, os nossos músculos, tudo isso está relacionado com o processo. A atenção é um outro ponto super importante, né, e que a gente já tem como natural, mas ele é um processo separado, vamos dizer assim, que também fundamenta a aprendizagem. A gente pode levar aí também para a questão da motivação. São todas coisas super intuitivas, que a gente fala frequentemente, né, no contexto educacional, mas quando a gente entende que cada uma dessas coisas, né, elas são situações cerebrais diferentes, fica mais fácil da gente conseguir alcançá-las. Então, todo mundo fala de motivação, mas é uma questão cerebral. Como é que se motiva? Tem aspectos por trás disso, né? Neuronais. Então, motivação. Um outro aspecto super importante é a emoção. Então,
meio que intuitivamente a gente também sabe que a emoção tem alguma participação, mas qual é efetivamente? Essa participação, ela é direta, ela é indireta? Como é que a gente usa esses conhecimentos a nosso favor, né? Porque acaba que a gente ouve muito falar sobre todas essas coisas, mas aquilo fica meio que planando ali e a gente não sabe exatamente, né, como usar essas informações a nosso favor. E principalmente do ponto de vista dos alunos. Sim. Acho que atualmente a gente sabe que os professores procuram muito saber sobre isso, neurociência da aprendizagem é um tema que está bastante em voga no momento, mas e os alunos? Os alunos precisam saber dessas informações também, porque parte do processo é estudar sozinho, e nessas horas eles precisam de um alicerce, né? Então os professores já estão caminhando há mais tempo nesse sentido, no sentido de mudar as práticas pedagógicas no momento da aula, mas os alunos também precisam dessas informações para conseguirem traçar um plano de ação eficaz, principalmente quando o objetivo é um concurso muito difícil e que ele vai precisar realmente trabalhar em cima dessas etapas, né? Então, acho que são esses os pontos fundamentais que vão estruturar a aprendizagem. Sim, que legal. Virgínia, agora, aproveitando um pouco o que você falou sobre emoção, né? Eu acho que esse é o tópico desse nosso primeiro vídeo, dessa nossa primeira entrevista, né? Conta um pouquinho mais sobre como que as emoções de fato estão relacionadas com o processo de aprendizagem e como que isso afeta o processo de estudos, pensando da perspectiva do aluno mesmo, no nosso caso aqui, dos CACDistas, dos aspirantes à carreira de diplomata. Certo. Então, assim, eu já começo falando que as emoções influenciam tudo, na verdade, né? A gente não consegue fazer essa separação entre razão e emoção que a gente está normalmente acostumado a fazer, né? Como se fossem duas coisas diferentes, com interruptores. Então, olha, liguei a razão, desliguei a emoção. Não tem como fazer isso, né? A gente até tem áreas que são mais voltadas para um processamento do que para outro, mas, na verdade, tudo no cérebro é conectado, né? A gente fala, em termos de função cerebral, em circuitos o tempo inteiro. Então, e esses circuitos se criam e se desfazem, então não é uma coisa também que, olha, hoje não tem circuito para essa interação, mas amanhã vai continuar não tendo. Não é assim, na verdade. A gente cria esses circuitos de forma muito dinâmica e desfaz. Então, o que acontece é que não tem como separar. Tá? E a gente, inclusive, tem áreas de processamento emocional que também são áreas de processamento de razão. Então, assim, não tem realmente como separar. Esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto, que eu acho que é até mais chocante quando a gente menciona, é que se a gente tiver que fazer alguma comparação em termos de quem está mais ativo e quem está menos ativo, né, na verdade, o processamento emocional, ele é a base, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão razão e emoção, o que acontece é que não tem como separar, não só anatomicamente, como eu falei, por conta dos circuitos, mas não tem como separar porque evolutivamente, né, as regiões que processam emoções, elas vêm antes. Então, literalmente, se a gente for pensar de um ponto de vista anatômico e fisiológico, as partes que processam as emoções, elas estão ali sustentando, elas são o alicerce mesmo, e as partes que vão trabalhar questões racionais, cognitivas, elas são áreas muito mais recentes, elas são áreas superiores, né? Então, se a gente for falar aqui dessas regiões do córtex, o córtex pré-frontal principalmente, que é essa regiãozinha aqui atrás da testa, são áreas recentes e quem está por baixo disso tudo são as áreas emocionais. Então, os próprios circuitos já se desenvolveram num sentido de partir das áreas emocionais em direção às áreas mais externas que vieram depois, que são essas áreas da razão, se é que a gente pode colocar assim separado. Sim, eu gosto daquela fala que você fez do Antônio Damasio, que nós somos seres... Como é que é mesmo, Virgínia? Nós somos seres emocionais que aprenderam a pensar, e não o contrário. E não seres racionais que também sentem, né? Então, primeiro Exatamente. a emoção e depois a gente evoluiu essa questão racional, né? Exatamente. Isso é muito interessante, né? Os estudos do Damasio, enfim, para quem quiser, inclusive, usar como referência,
eles trabalham muito essa questão de como as emoções influenciam as nossas tomadas de decisão. Então, mesmo nos momentos em que a gente está se achando plenamente racional, a gente tem ali um componente emocional que já, de alguma forma, nivelou, mediou a nossa tomada de decisão. E isso não adianta, a gente não consegue separar conscientemente, né? Então, ainda nem entrando na questão da aprendizagem, de uma forma geral, os processos emocionais, eles vão modular tudo, tá? Quando a gente traz isso para a aprendizagem, a gente tem algumas interferências diretas, né? Então, por exemplo, a gente sabe também intuitivamente que quando a gente está experienciando emoções positivas, a gente tem possibilidades maiores de formação de memória, tá? Então, isso é fácil da gente entender. Todo mundo sabe que pessoas que passam por situações muito traumáticas, né, negativamente falando, elas tendem, às vezes, até a fazer amnésia. Elas completamente apagam aquilo da memória, né? Você vai lembrar, talvez, de uma situação negativa, de aprendizagem. Quando eu falo isso, às vezes, em palestra, as pessoas me perguntam, poxa, mas eu lembro das minhas experiências negativas na escola, por exemplo. Sim, mas você lembra da matéria? Você lembra da experiência negativa? Olha, eu tinha aquela aula, eu não gostava, acontecia isso, isso e aquilo, mas e a matéria em si? Que era o que precisava? Você lembra? É muito difícil, né? Você cria uma carga negativa para aquilo, você já não quer manter aquilo na memória porque tem uma carga negativa. Então, esses todos são pontos intuitivos e que a neurociência comprova. Se a gente for pensar do outro ponto de vista, né, quando a gente traz isso para a realidade que a gente vive, que é uma realidade de estresse, onde a gente está o tempo inteiro, né, se deparando com situações estressantes, a própria vida do trabalho e a própria vida do estudante, principalmente aquele que vai prestar um concurso difícil e que tem que estar o tempo inteiro ali focado na meta dele, são situações que geram, né, uma resposta de estresse, né, constante, na verdade. Então, isso precisa ser levado em consideração, né? O aspirante a diplomata, a gente vai colocar que, na verdade, acho que a prova mais difícil do país. Então, ele está ali precisando trabalhar em cima de etapas e ele precisa levar em consideração que o estresse pode não ajudar. Na verdade, não ajuda dependendo da quantidade, sabe? Da intensidade. Porque quando a gente fala de estresse no campo da aprendizagem, a gente normalmente segue uma curva de um invertido com relação a estresse e eficácia, né, do processo de aprendizagem. Então, existem níveis de estresse que, quando são desencadeados, eles são positivos, porque tira o aluno, por exemplo, daquela zona de passividade, olha, isso tudo aqui está muito chato, então eu não vou nem me engajar. Dependendo da atividade, você cria ali uma micro-resposta de estresse que leva ao engajamento, tá? E porque a gente também acaba entendendo o estresse como uma coisa sempre negativa, e não é. Né? O estresse, ele é uma resposta fisiológica para te preparar para determinadas situações. Então, quando ele é uma resposta ligeiramente baixa, enfim, ele te prepara, ele te deixa mais atento, ele estimula áreas de atenção, né? Então, isso tudo é positivo para o estudo em casa, para uma hora de assistir uma aula expositiva, por exemplo, você precisa de atenção. A gente vai falar isso posteriormente em outro vídeo. Então, assim, é a questão de você dosar qual é o estresse que vai te levar a um engajamento maior, mas qual é um estresse que está te fazendo descer nessa curva de aprendizagem, né? Então, se você é uma pessoa que tende a antecipar mais a questão de ansiedade, se a maneira como você estruturou sua rotina de estudo não está te fazendo bem, né? Ou se as coisas que você ouve, as coisas que você adiciona no seu dia a dia em termos de informação, né? A maneira como você lida comparativamente com a performance alheia, tudo isso conta nessa questão da sua sensação de bem-estar ou não. E aí vai muito do autoconhecimento, sabe, Selene? Então, percebe que a gente está falando aqui de aprendizagem, mas eu estou entrando num campo completamente emocional, porque no fim das contas isso tudo vai influenciar a memória. Então, isso passa por um autoconhecimento, o que te deixa bem, qual é, às vezes, até o ambiente em que você está estudando. Então, você tem que primeiro se conhecer, quais são as condições ótimas para que você consiga
ter um foco atencional, para que você esteja se sentindo bem, para que esse nível de resposta ao estresse ele seja condizente com a sua curva de aprendizagem, tudo isso precisa ser levado em consideração, sabe? E você vai colocar isso no seu cronograma de estudos, por exemplo, tá? Se isso passa do limite e você se sente constantemente oprimido por essa situação toda, tem que rever alguns pontos ali nessa sua rotina. Porque isso vai prejudicar a atenção, vai prejudicar a memória. Obviamente que você não vai reter adequadamente as informações e posteriormente não vai conseguir aplicá-las da forma adequada. Então, a princípio parece uma coisa imensa, mas a gente consegue, né, com estratégias, né, ajudar os alunos a criar todas essas condições que para ele funcionam, porque ainda tem isso. O que funciona para um, não funciona para o outro, né? Então, é por isso que é importante que exista algum tipo de acompanhamento, porque não dá para ter uma regra base para todos quando a gente fala de emoções, né? Então, parece uma coisa imensa você levar tudo isso que eu falei em consideração, mas a gente consegue desmembrar isso em pequenas metas e construir, por exemplo, um cronograma, um plano de estudos que leve tudo isso em consideração e que seja mais eficaz, por exemplo. Sim, eu acho legal essa fala sobre emoções, né, o papel das emoções na aprendizagem, porque normalmente, assim, nesse meio, né, dos estudos para o CACD, quando a gente pensa em aprendizagem, o foco é conteúdo, mas muitas vezes a forma como emocionalmente você se relaciona com esse conteúdo pode ou promover a aprendizagem ou embotar a aprendizagem, né, o fato de você gostar mais de uma disciplina ou não, ou gostar mais de um professor ou não, tem essa relação com a aprendizagem também, não é mesmo, Virgínia? Tem total relação com a aprendizagem. Eu costumo dizer que quando a gente pensa em aprendizagem, a gente ainda está fragmentando muito o processo todo, no sentido de que a gente tem formação de professores trabalhando várias questões por um lado, então, olha, os professores estão a par das metodologias ativas, de tudo que está se falando em educação no momento, e estão se desenvolvendo. Perfeito. Em paralelo, estão os alunos meio que atrás nessa marcha, né, por um processo de aprendizagem otimizado, porque poucas informações desse sentido passam para eles. Então, a gente está aqui preparando os professores, eles estão lá na frente, mas os alunos não recebem esse suporte. Os professores estão vendo a parte, né, de otimizar a maneira como eles entregam o conteúdo, perfeito, né, mudando as suas formas de entrega e etc. Mas os alunos não estão sabendo como fazer isso e como lidar com essas informações. Eles não sabem que o processo emocional influencia, eles não sabem qual é a melhor forma de fazer, como é que eles aprendem, cada um, né? Então, eu costumo dizer que para que a gente trabalhe a aprendizagem, os dois pratos da balança precisam andar juntos, né? A gente precisa trabalhar professores e alunos, se possível, dentro de um mesmo programa de formação. A formação é continuada para os professores, mas ela é inicial para os alunos. Então, eu gosto de pensar num programa que desenvolva os dois ao mesmo tempo, sabe? Sim, até para que o aluno consiga perceber, ter essa autopercepção, né, de quando as emoções, no caso aqui falando das emoções especificamente, quando as emoções estão ajudando, quando elas estão atrapalhando, estratégias para conseguir lidar com essas emoções, né, as emoções não são algo que a gente sente com o coração, são algo que a gente sente com o cérebro, né, e é importante, e elas geram também essas questões de estados fisiológicos, né? No caso dos CACDistas, a gente falou sobre níveis altos de estresse. É essencial saber mexer, lidar com as emoções para conseguir ter uma aprendizagem mais eficiente, né, Virgínia? Com certeza, e acho que pouco se fala, né? Não sei, pode até estar enganada, mas acho que pouco se fala, né? Você vai lá estruturar uma grade horária de aulas, né, para um concursista, né? Você não vai ver lá uma aula sobre inteligência emocional, talvez, ou como trabalhar habilidades socioemocionais, quais são as estratégias para você lidar com as mudanças corporais que acontecem num momento de tensão. E esse momento máximo de tensão é o dia da prova, né? É o momento da aplicação da prova. É onde você alcança o pico máximo de estresse. E se você já foi trabalhado desde o início,
para lidar com essas mudanças que vão acontecer, você já sabe o que fazer, o que funciona para você, e existem técnicas, né, reais para você trabalhar e modificar essas alterações, essas respostas fisiológicas do estresse, porque elas atrapalham. É meio que uma bola de neve. Ele já está nervoso, aí ele sente o coração acelerar. Aí ele sentiu o coração acelerar, ele fica mais nervoso ainda porque ele percebeu que está nervoso. Sim. E isso vai num looping, né? Que não finaliza isso tudo. É o famoso branco, né? Isso tudo afeta a memória, eu não consigo lembrar, estou nervoso. Você tem áreas do cérebro que vão predominar em termos de resposta nessa hora, depois que você já alcançou ali um mínimo de estresse, e aí a coisa só vai piorando. Né? Mas os alunos vão para as provas sem absolutamente ter noção de nada disso. Sim. Né? E é um conhecimento que faz muita falta, né? Essas estratégias de como lidar com as emoções nesses momentos mais desafiadores, como é o caso de uma prova, como é essa prova, ou como são as provas, né, do concurso de admissão à carreira de diplomata. Sim. Sim. Bom, quer comentar mais alguma coisa sobre emoções? Para finalizar, eu acho que é muito uma questão também de construir ao longo do processo, né? Obviamente, focar na meta, que é passar no concurso, perfeito, mas focar também no processo. E a gente sabe que o objetivo é que eles passem, né, e consigam ter uma carreira plena como diplomatas, mas quando a gente tira também um pouco do peso da prova lá na frente e foca no percurso, você tira 1 tonelada das costas. Então, é uma construção de um mindset, né, de uma mentalidade ao longo do processo que também a gente não vê por aí. Então, tudo isso junto é a receitinha ali para o sucesso, né, para o provável sucesso. Sim, que legal, muito apropriada a sua fala, Virgínia, te agradeço muito nesse primeiro vídeo a respeito das bases neurocientíficas da aprendizagem. No próximo vídeo vou conversar um pouco mais com a Virgínia a respeito da relação entre atenção e aprendizagem. Então, nós encontramos você no próximo vídeo. Até lá!